A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós começamos esta escola bíblica dominical agradecendo e exaltando o nome do nosso Senhor e mais uma oportunidade que Ele concede a nós. Nós estamos na presença do Senhor e com o propósito de refletirmos, compartilharmos a palavra do nosso grandioso Deus para o nosso aperfeiçoamento na fé, o nosso crescimento na fé, que a honra, que a glória e todo louvor sejam dadas ao nosso Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, por esta oportunidade, rogar a Deus que Ele venha a conduzir a nós nesse momento de reflexão e intercedendo por todas as vidas, a igreja, que Deus esteja fortalecendo e sustentando continuamente as nossas vidas. Ó Deus grandioso, Deus de graça, Deus de misericórdia, bendito seja o nome da tua glória. Nós o exaltamos, queremos agradecê-lo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem sido nosso socorro bem presente em nossas tribulações. Por isso, bendizemos a ti, Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha continuamente conduzir-nos na leitura da tua palavra, em nossas orações, nos hinos. Ó Senhor, como sempre tu fazes, ó Espírito Santo. Continue a nos ensinar, a nos conduzir à verdade, aplicando a tua palavra em cada coração para o louvor da tua glória, Senhor. Nós rogamos também, Senhor, as tuas contínuas bênçãos sobre cada lar representado, cada família representada. Ó Santo Espírito, esteja fortalecendo e sustentando e derramando da paz, do amor. Ó Santo Espírito, que possamos sempre, alertados por Ti, ensinados por Ti, nos achegarmos diante do Senhor e bendizê-lo e louvá-lo em todo o tempo. Senhor, acalme aos nossos corações, esteja trazendo a nós, ó Deus, a paciência e toda a confiança necessária para que nós exercitemos a nossa fé, sabendo que o Senhor é por nós. Louvado seja o teu santo e excelso nome. Assim nós oramos, firmados, fortalecidos nos méritos de Cristo Jesus, que é o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer a leitura de um salmo, e se nós prestarmos atenção, é um salmo até que propício a cada um de nós. Na realidade, eu tenho a plena convicção de que grande maioria dos irmãos já estão com saudades de estar aqui na presença do Senhor, reunidos todos no mesmo lugar, um espaço físico, esse local que nós chamamos de igreja. Sempre quando nós gravamos aqui os nossos estudos bíblicos, os nossos cultos, eu sempre tenho comentado que é realmente algo diferente você contemplar os bancos e todos eles vazios. E é verdade que nós estamos ansiosos para que logo retornemos. E mesmo que nós comecemos novamente os nossos cultos, na verdade, nós também teremos que nos acostumarmos, a nos adaptarmos com a nova realidade que estamos enfrentando no momento. E estamos orando a Deus que Ele dê a inteligência, a sabedoria, para que os cientistas descubram uma vacina eficaz para com o problema. Que enquanto isso não for possível, nós vamos ter que nos adaptando à nova realidade a qual nós vamos enfrentar. E nós teremos que enfrentar e fazer umas séries de adaptações na nossa vida, na nossa rotina, mas, acima de tudo,
Deus está no controle, Deus está no comando. Este salmo nos fala de que o povo de Israel, enquanto eram cativos em país distante, eles tinham saudade da pátria, tinham saudade do templo. Aliás, o título que se colocou aqui, em negrito, nas nossas Bíblias, Saudades do Templo, ela dá uma ideia do que esse texto se refere e qual era essa canção dos filhos de Corá, como aqui dá o texto, como eles cantavam a saudade, porque eles estavam distantes, uma pátria distante, e se lembravam de quando tinham a oportunidade de estar na casa do Senhor. O salmo é o Salmo 84. Salmo 84, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Que nós possamos sempre em nossas orações colocar, sim, essa nossa saudade na presença do nosso Deus e rogando que, como Ele está no controle, que seja feita a sua vontade e que Ele realmente esteja sempre nos conduzindo e termos sempre esse desejo de regressar à casa do Senhor, de estar na presença do Senhor em conjunto com os irmãos no mesmo lugar. Bendito seja o nome do nosso grandioso Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós louvarmos ao Senhor com o hino de número 11 dos nossos hinários. Hino 11, Trindade Santíssima. Louvemos ao Senhor com esse hino, hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Nós queremos agradecer hoje, um dia especial, para uma de nossas irmãs, a nossa irmã Nivalda, tem o privilégio de completar mais um ano de vida. E nós agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã. Irmã Nivalda, que Deus continue a fortalecê-la, a abençoá-la, a sustentá-la em suas necessidades e seja sempre grata ao Senhor e por mais este ano que Ele providencia a irmã, tendo o privilégio de completar mais um aniversário. Louvado seja o nome do Senhor e por isso nós damos os parabéns à nossa irmã. Que Deus a sustente, a fortaleça e também todos os seus familiares, toda a família. Louvamos o nome do nosso grandioso Deus. Irmãos, nós então vamos dar prosseguimento às nossas meditações matinais no tema Firmados na Fé. Já temos observado aqui desde o início da vida cristã e a gente hoje vai tratar sobre um assunto que começaremos hoje em relação ao que nós cremos. As pessoas, de uma forma geral, nos perguntam, né? O que você crê? No que vocês creem? No que os crentes creem? E nós, então, temos de dar fundamentos da nossa fé e saber, já vimos isso nos estudos anteriores, a necessidade de nós sabermos em quem nós temos crido. Então, hoje, o tema da nossa meditação matinal será em que creem os cristãos. E nós vamos começar, então, sobre esse tema hoje. Sempre lembrando que nós estamos baseando todas as nossas meditações aqui matinais no livro de John Stott, Firmados na Fé. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de Ele nos dar e de compartilhar esses estudos com os irmãos e esperamos de verdade que esses estudos venha a complementar, venha a fortalecer, venha trazer aos irmãos cada vez mais a convicção no Deus em que nós cremos. O Deus que se revelou pela palavra, o Deus que se revelou, se fez um de nós, amém? Louvado seja o nosso Deus, e nós temos esse privilégio de podermos ler a palavra de Deus e ter entendimento dela, não apenas simplesmente pelos nossos méritos, mas a palavra de Deus, ela só é entendida na realidade e crida naqueles que o Espírito Santo fez a obra, esclareceu. Quando você nasce de novo, você olha para a Bíblia, agora tendo plena certeza de que ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém palavra de Deus, ela é palavra de Deus, é Deus falando, é Deus ensinando, é Deus mostrando a nós quem Ele é, quem nós somos, o que precisamos para obter o perdão, a vida eterna e como devemos exercitar essa fé seguindo a Cristo Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então hoje nós vamos continuar
sobre esse tema que nós já temos observado aqui já há 3 domingos, né? Esse já é o 4º domingo que nós estamos falando a respeito nessa questão de firmados na fé. Que nós tenhamos a certeza de quem nós realmente cremos em Deus e isso esteja fixado na nossa mente, no nosso ser, e tenhamos sempre essa convicção, essa certeza, e também para não sermos levados por todos os ventos de doutrina, que sempre acompanhou as pessoas, desde que o pecado entrou no mundo, sempre o objetivo principal do inimigo das nossas almas é desviar a nossa atenção, é fazer com que a gente crie dúvidas a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do seu amor, a respeito do novo céu, da nova terra, a respeito até mesmo daquele lugar terrível chamado inferno. E sempre ele tenta desviar a nossa atenção, colocando-nos dúvidas. Mas graças a Deus que temos a Bíblia, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, é a palavra de Deus que nos conduz à verdade através do Espírito Santo que esclarece a sua palavra a nós. Bendito seja o nome do nosso grandioso Senhor. Então vemos aqui, e só recordamos, né, que até aqui já observamos 3 partes nos nossos estudos. Nós começamos a falar do começo da vida cristã, como se tornar um cristão, né? Respondendo a grande pergunta que sempre se faz, o que é cristianismo? E até lembramos que a gente, para responder o que é cristianismo, começamos respondendo o que o cristianismo não é, os irmãos hão de lembrar. Depois, na segunda parte dos nossos estudos, nós observamos o tema como ter certeza de que se é cristão. Então a gente salientou a necessidade de nós sabermos em quem temos crido. Como o apóstolo afirmou com toda sinceridade e certeza de coração, eu sei em quem tenho crido. E nós, irmãos, sabemos em quem nós temos crido, então é importante, é imprescindível eu ter a certeza de que eu sou cristão. E a gente até trabalhou nesse aspecto, a gente até relembrou que não é nenhum sinal de presunção, um sinal de orgulho em você querer e ter a certeza de saber que você é um cristão. E o domingo passado, nós observamos sobre o tema aí na parte 3, como crescer na vida cristã. Então, a gente tem a Cristo Jesus, o reconheceu como único e suficiente Salvador, e agora nós precisamos caminhar na nossa jornada cristã. Então, não é um momento de nós nos estagnarmos, né, e falar, não há como mais crescer na vida cristã. Não, pelo contrário. A vida cristã é um crescimento gradativo, sempre. A gente até trabalhou naquela questão da justificação e santificação, né? A justificação é o ato de Deus nos declarar justificados através dos méritos de Cristo, e a santificação é um processo a cada dia, a cada momento, até a volta de Cristo. Enquanto aqui estivermos respirando, é um processo diário, a nossa santificação, e isso inclui o nosso exercício espiritual para buscarmos crescimento na vida cristã. Então, a gente observou esses aspectos e esses temas. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar com esse tema aí. Em que creem os cristãos? Em que creem os cristãos? Então, as pessoas nos perguntam, né, o que você crê? E a gente, então, deve ter ciência disso e poder responder com toda segurança e com alegria, sabendo aquilo que Deus já nos ensinou e confirmou aos nossos corações. Então, do começo da vida cristã, vamos agora ao conteúdo básico da fé cristã.
Em que é que nós cremos? Aí está a pergunta. Então já vimos como é importante sabermos em que cremos e por que cremos nisso. Então isso é importante, sabermos em que cremos e por que cremos nisso. E quais então os fundamentos da fé cristã? Então hoje nós vamos observar sobre esta questão aí, quais são os fundamentos da fé cristã. Pois bem, irmãos, nós observamos, eu já falei aqui em um momento da Escola Bíblica Dominical, e até mesmo quando eu fiz a introdução nessa série de estudos firmados na fé, eu até havia dito que no final das Bíblias, geralmente, costuma-se encontrar aquilo que nós chamamos de o credo apostólico. Ou seja, aqui está um resumo do que nós cremos. E esse credo apostólico, e juntamente com o credo niceno, né, que fora elaborado em 325 depois de Cristo, lá no Concílio de Nicéia, esses dois credos, eles são os credos mais conhecidos em todo o mundo. Há outros credos também que sintetizam a nossa fé e colocam ali as bases sólidas do que nós cremos, o que o crente em Jesus Cristo crê. E a expressão desses ensinos, a expressão desses credos, ela torna base sólida. Como cristãos em Cristo Jesus, esses pontos não podemos ter discordância. Se somos um povo e o nosso Deus é um só Senhor, uma só fé, então nós há de concordarmos que as expressões que encontramos nesses credos, os ensinamentos, os resumos ali colocados, são de fato algo que deve estar na nossa mente e que nós realmente podemos observar. Olha, se você crer nessas questões, então você é um verdadeiro servo do Senhor. Então a gente vai observar com a questão do nosso credo, e eu vou fazer a utilização aqui para a nossa base de hoje, o credo apostólico. Se você olhar aí na sua Bíblia, talvez a sua Bíblia não contenha, mas geralmente ela tem. Lá no finalzinho da tua Bíblia, você vai encontrar ali o credo apostólico. Então, ele começa assim: creio em Deus Pai. Já começa por aí, uma base sólida. O que o cristão em Jesus Cristo crê? Ele crê em Deus Pai. E aí vai todo o desenvolvimento. E é bom também a gente salientar que a palavra credo, ela vem do latim credo, ou seja, que significa crer, creio. Isso que significa. Então, de fato, o credo, ele começa com essa expressão: creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai. E quando nós lemos em conjunto, nós podemos dizer: cremos em Deus Pai. Então, os credos cristãos são, portanto, resumos da fé cristã. Foram desenvolvidos principalmente para ajudar a instruir os novos convertidos. E existem pequenos traços de pequenos credos no Novo Testamento. Quer ver um exemplo disso no Novo Testamento? Abrindo a nossa Bíblia, na segunda carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver um bom exemplo aí de um credo, de um resumo daquilo que nós cremos. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha aí um bom resumo do que nós cremos, não é verdade? Irmãos, então, estamos falando em credo. Já que estamos falando em credo, é provavelmente que
essa expressão, vem à sua mente aquilo que nós já referimos aqui, o credo apostólico. Talvez você já observou lá na Bíblia, lá no final, puxa, olha, já ouvi falar. Tá? Então, e você esteja ciente, então, de que o credo nada mais é do que um resumo da fé cristã. E há outros credos aí, que eles são conhecidos também, como eu já falei ainda há pouco. Mas o que nós mais estamos familiarizados é com o credo apostólico. Tá? E vamos observar que este credo apostólico, ele não foi elaborado pelos 12 apóstolos. E ele não atingiu a sua forma definitiva até o meados do século 8 depois de Cristo. Lá em meados do século 8 depois de Cristo, é que ele tomou essa forma que nós conhecemos agora. Ele é corretamente de credo apostólico porque afirma de modo conciso os ensinos que os apóstolos no Novo Testamento falam a respeito de Deus. É por isso que é chamado de credo apostólico. E esta forma que nós temos aqui, ela não foi elaborada pelos apóstolos, mas ela contém os ensinamentos dos apóstolos. Então, vamos compartilhar aí em tela com os irmãos o credo que nós conhecemos, né? O credo apostólico. Vamos aí fazer a leitura, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então vejam, irmãos, esta fórmula, da maneira como está colocada aqui, ela foi elaborada então em meados do século 8. E aqui está todo um resumo de que os apóstolos do Novo Testamento ensinaram. Você pode observar as cartas que os apóstolos deixaram para nós aqui, na palavra de Deus, você vai encontrar em momentos desses textos, você vai encontrar esses ensinamentos. Eles concordaram, eles então nos ensinaram que há um Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ou seja, aquele que criou todas as coisas. Isso é algo que nós temos em comum nessa crença. Nós cremos nesse Deus que criou todas as coisas. E mais, grande e interessante também aqui a questão até mesmo de cristianismo, e nós respondemos a pergunta: o que é cristianismo? O cristianismo é Cristo, está aí. Nós cremos em Jesus Cristo, o seu único Filho e nosso Senhor. E nós cremos em Cristo Jesus. Então, se uma pessoa se diz, eu sou cristã porque eu creio em Deus, mas se não crer em Cristo Jesus, ela não é cristã. Ela nega a essência da fé cristã. Ela nega a Cristo Jesus. A Cristo Jesus que veio, se tornou carne, fez homem e habitou entre nós, e a divindade de Cristo Jesus. Ela nega piamente se ela diz, não, eu acredito em Deus, mas a história de Jesus Cristo já é uma outra história. Não. Se você é um cristão, nasceu de novo, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus.
Como diz aí, o único Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao lugar dos mortos, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, irmãos, assim como a Bíblia, os credos assumem como certa a existência de Deus e não se discute sobre isso. Então, a palavra de Deus, ela deixa clara para nós, olha, há um Deus, existe um Deus. Isso não se discute. E nós cremos pela fé. E em última instância, nós aceitamos a existência de Deus por fé e não por provas, porque Deus, sendo infinito, só se pode ser conhecido por sua revelação e não pela nossa razão. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que a crença na existência de Deus é irracional, não é isso. Pelo contrário, existem provas sólidas para se crer em sua existência. Então, sempre é bom observarmos essa questão. A nossa fé é algo racional, embora há a questão do sobrenatural. Mas mesmo assim, Deus, com a sua sabedoria, com o seu infinito saber, Ele deixa claro para nós, Ele esclarece a nossa mente que existe um Deus. Deus que criou todas as coisas. E esse Deus é um Deus que realmente merece a nossa confiança e nós descansamos nele e por isso não temos vergonha de dizer, eu creio em Deus. Não é simplesmente crer que ele existe, mas a partir do momento que você diz, eu creio em Deus, é no sentido aqui, se você de fato recebe a palavra de Deus, aceita a Bíblia como palavra de Deus. Se de fato você crê em Jesus Cristo para a salvação, para a vida eterna. E se você segue aos mandamentos do Senhor. Então essa é a grande questão. E é interessante também, irmãos, que sobre essa questão da existência de Deus, há aquelas pessoas que se diz ateus, né? Ah, eu sou ateu, eu não creio nada. Certa vez eu ouvi alguém dizer que, na verdade, a pessoa, e não existe uma pessoa que seja ateu. E de alguma forma ela crê em alguma coisa. A partir do momento que ela fala que não crê em Deus, já parte do princípio que ela está considerando Deus. Então, é interessante a gente observar que nós não devemos ter vergonha de expor a nossa fé e a certeza de que existe um Deus. E nós vamos ver isso de uma forma bem sucinta, bem resumida, em 3 linhas de pensamento. Sobre esta questão aí, olha, eu creio em Deus. O que vocês cristãos creem? Eu creio em Deus, nós cremos em Deus. Mas como isso nos explica? Bom, nós cremos pela fé. Mas nós temos base para dizer o porquê nós cremos. Porque Deus nos ensinou assim. Então veja aí, o primeiro aspecto é a questão do universo. O universo já é um fato de que existe alguém, quem criou todas as coisas. Ao contrário, que uma teoria aí diz, né, e insiste ainda a dizer, embora já há muitos que já abandonaram essa ideia de que o mundo ele foi formado por uma explosão, que demorou bilhões, trilhões, quatrilhões de anos para que o universo fosse formado, as coisas fossem formadas, e depois tudo foi aparecendo, depois dessa explosão, depois desse impacto, as coisas foram tomando forma, as espécies foram aparecendo, e aí a gente observa, mas como assim? Como assim? Se nós prestarmos atenção, com bastante calma, ao nosso redor, e observarmos aí qualquer documentário que você possa ver, nos meios de comunicação,
Até mesmo quando se filma o espaço sideral, né, as partes que eles conseguem ter acesso, a gente vai ver quem que formou tudo isso. Como se sustém os planetas? Como a Terra ela está na órbita? Como isso funciona? Como as coisas funcionam? Os rios, os oceanos, as montanhas, os animais, as flores, as plantas, ou seja, todo o processo como se deu. Está aí então, o universo é um fato de que existe um Deus. Em toda a nossa volta, há fenômenos que se tornam inexplicáveis se a gente eliminar o conceito de Deus. Se a gente eliminar o conceito que existe um Deus, que criou, ordenou todas as coisas e controla todas as coisas. Há um Criador de todas as coisas, e esse Criador, meus irmãos, é Deus. E esses pensamentos, eles são expressos pelos autores bíblicos. Vamos ler alguns desses textos na palavra de Deus. Olha só, o Salmo 19, versículo 1, nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos mais a um texto que está lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Veja aqui o versículo 20, Romanos 1, 20. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E também o texto que nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, os versos 15 a 17. Atos 14, os versos 15 a 17. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homem como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais. Vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então veja, irmãos, e percebam que nós temos uma base aí, né? Uma linha de pensamento para responder o porquê que nós cremos em Deus. Um dos fatos está aí, o universo. Ele mesmo explica a existência de Deus. Embora, volto a repetir, muitos vai dizer, não, isso é muito vago. Mas para nós, amém. Pela fé que nós cremos em Deus. E nós cremos que a palavra de Deus diz bem claro, olha, por causa disso, os homens são indesculpáveis. O universo está aí, a criação está aí. Não acreditam? Mas pela fé nós acreditamos, amém. Uma outra questão também é a natureza dos seres humanos. Você já ouviu e já está, até podemos usar aquela expressão, cansado de saber que de todas as criaturas, de tudo que o Senhor criou, a coroa de toda a criação de Deus foi o ser humano. Depois de olharmos para o universo, voltamos a olhar para nós mesmos. Encontramos mais evidências de Deus. A história da criação narrada em Gênesis se expande e se mostra nova a cada manhã. A criação da luz, nós temos lá. Depois a criação do mar.
da terra, da lua, do sol, dos pássaros, dos peixes, dos animais e, por último, a coroa da criação. O homem e a mulher, o ser humano. Olha só o registro aqui em Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, versos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Olha aqui que nos diz a palavra do nosso Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, vê, irmãos, a própria natureza, e se a gente observar a imagem e semelhança aqui de Deus, é no sentido que nós temos condições de raciocinar, de dominar as outras criaturas. Nós temos a capacidade de poder interpretar, nos comunicarmos com clareza, aprendermos sempre. Então veja que é algo fantástico isso. Basta observar a natureza, a nossa natureza, o ser humano, essa obra-prima de Deus. Só o Senhor para criar algo assim tão fantástico, tão dinâmico, tão completo, tão complexo. Só o nosso Deus. E também a questão da pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Se Deus é infinito e Ele está além de nós, se Ele está além de nós, não podemos conhecê-lo, a não ser que Ele mesmo decida tornar-se conhecido. E se fosse para dar-se a conhecer, Ele certamente o faria na forma mais nobre que teríamos condições de entender, isto é, através da personalidade humana. Olha só que impressionante. Deus se fez carne e habitou entre nós. Que rico privilégio de podermos observar Deus em Cristo Jesus. Sempre havia aquela indagação dos discípulos de Cristo no seu ministério, né? Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus respondia: irmãos, há tanto tempo vocês convivem comigo. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E assim, o Senhor, deixando a sua glória, se esvaziou e se tornou um de nós. Se revelou em nós, para que nós tivéssemos uma compreensão, ainda que por enquanto limitada, mas uma compreensão, uma noção de quem é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente volta para o nosso credo apostólico. A gente, então, agora observa aí que o nosso credo, ele começa com essa expressão: creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai. Ou seja, o Criador, soberano, Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então veja que o credo apostólico, ele descreve Deus como Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aqui existem 3 afirmações sobre esse Deus, as quais nós devemos considerar. Então, observamos aí, né? Deus como Criador. Essa é a primeira questão que a gente observa aí. Cremos em Deus que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Este é um resumo verdadeiro do que a Bíblia ensina. Vamos observar o texto que está em Gênesis 1:1, um dos versículos mais famosos na Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse foi o primeiro versículo que nós lá no seminário
falamos na língua hebraica, a gente ficou todo cheio, né? Nossa! Tá? Bereshit bara Elohim hashamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós cremos assim pela fé. Pela fé. Criador de todas as coisas. Olha só um outro texto que está no livro de Êxodo. Êxodo 20, versículos 11. Êxodo 20, versículo 11. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja aí no início do nosso texto, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Nós cremos assim. Esse é o nosso Deus. Nós cremos nesse Deus criador. E olha só o texto aqui também no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 8, 1 Coríntios 8, aliás, 1 Coríntios 8, versículo 6. Olha o que nos diz a palavra. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então veja, meus irmãos, podemos notar que em todos esses versículos o que se ensina é o fato da criação divina e não um modo da criação, mas sim o fato. A Bíblia afirma claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. E em nenhum outro lugar ele nos diz como ele fez. Ele não revelou isso para nós, como ele fez todas as coisas. A não ser que tudo veio pela sua vontade, pela sua palavra. O Senhor Deus falou e as coisas passaram a existir. Olha só o texto que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E ainda observamos outros textos também, Gênesis, voltando lá no capítulo 1 de Gênesis, lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo de número 3, que nos diz assim, e viu Deus que a luz era boa e fez, aliás, disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja luz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E olha o Salmo 33, versículo 6 e o versículo 9. O Salmo 33, o versículo 6 e o versículo 9. Olha só o que nos diz. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É nisso que nós cremos, irmãos. Cremos em Deus, o Criador de todas as coisas. E pela fé, nós cremos que Deus é o Criador sobre todas as coisas. Olha mais um texto interessante, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que nos diz. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, vê, meus irmãos, pela fé, nós cremos que Deus é o Criador sobre todas as coisas. E o propósito da Bíblia, da palavra de Deus, é nos tornar cristãos, não cientistas, especuladores de como o universo foi criado. O objetivo da palavra de Deus é nos tornar cristãos.
e nos conduzir para a vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da palavra do Senhor. Mas também observamos o credo, além de nós crermos num Deus criador, nós também cremos num Deus sustentador, que sustenta todas as coisas. Quando o credo fala de Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Veja aí, ele está se referindo não tanto à onipotência de Deus, mas sim ao fato de que Deus controla tudo e o que fez. O que ele criou, ele sustém. Deus está no seu santo trono, como diz a palavra, cale-se diante dele toda a terra. Então nós cremos assim, nesse Deus que é o Criador, nesse Deus que é o sustentador, e finalmente, irmãos, esse Deus que é Pai. Cremos em Deus, Criador, sustentador e Deus Pai. E veja que o credo, ele reflete fielmente a Bíblia ao colocar juntos a majestade e a misericórdia de Deus, a sua grandeza e a sua bondade. Ele afirma que o Criador de todas as coisas aceitou ser o Pai daqueles que confiam, creem em Jesus Cristo. Já no Antigo Testamento, Deus era conhecido como o Pai de Israel. Mas quando Jesus veio, esse título se tornou mais pessoal, mais íntimo. É importante a gente destacar isso, irmãos. Deus, no entanto, não é Pai de todos os homens e mulheres indiscriminadamente. Ele é, com toda certeza, o Criador de todos eles. Deus criou todos os seres humanos. Todos os seres humanos são sua descendência. Olha só, Atos, capítulo de número 17, versículo 28. Atos 17, versículo 28. Olha só o que nos diz a palavra de Deus, que diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, nesse sentido, que Deus criou todos os seres humanos, então, por criação, ele é Pai nesse sentido, porque ele criou todos os seres humanos. Então, no sentido que todos são suas criaturas. Mas o termo Pai, essa palavra, o termo Pai, Jesus ensinou especialmente para os seus discípulos, e tanto Paulo como também João, os apóstolos, deixaram claro que é somente através do eterno Filho de Deus que nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus e membros legítimos de sua família. Olha só o que nós temos então no Evangelho. Veja aqui em João, capítulo 1, versículo 12. João 1,12. Olha só o que nós temos aqui. João 1,12. Olha só o que nós temos aqui. João 1, versículo 12. Olha só a palavra de Deus, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26, que diz assim para nós a palavra de Deus: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então vê, meus irmãos, que bênção, né? Seria difícil exagerar quando se fala do imenso privilégio que temos como membros da família de Deus. Olha aí 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, 1. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. 1 João 3, 1. Diz assim a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus,
e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceram a Ele mesmo. Então, é um privilégio poder ter Deus como Pai e termos as condições agora, pela graça, chamá-lo de Pai. Deus é Pai daqueles que creem em Jesus Cristo. Somente agora nós podemos orar de fato, porque só agora estamos de fato nos relacionando com Deus como nosso Pai. Olha que texto impressionante que nós temos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, até o versículo 7. Olha só. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Irmãos, que grande privilégio nós temos, né? De sabermos e termos a certeza de que nós cremos em Deus, o Criador, o sustentador, Deus Pai. Olha que privilégio eu ter essa certeza, e eu espero que os irmãos tenham sempre essa certeza no coração. O que nós cremos? Nós cremos em Deus, Criador, o sustentador, o Deus Pai. Que maravilha, esse majestoso Senhor, Criador e sustentador, Ele se relaciona conosco. Ele nos deu Cristo Jesus. E através de Cristo fomos reconciliados com Deus. Então, o nosso Deus merece toda a nossa confiança. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Amém. Ó Senhor, nós o adoramos e exaltamos. E obrigado, Senhor, porque pela graça, um dia o Senhor esclareceu a nós sobre a nossa condição de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos ofereceu Cristo Jesus como sendo o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E reconhecemos pela graça que nós precisamos de um Salvador. Pela graça reconhecemos a necessidade de Cristo. Somos pecadores e só existe um meio de reconciliarmos com Deus. É Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos chamá-lo de Pai. Bendito seja o nome da tua glória. Ó Senhor, continue sustentando e fortalecendo a vida de cada irmão e cada irmã, Senhor. No nome precioso de Jesus. E que cada dia mais estejamos alicerçados, firmados na fé, para o louvor da sua glória. Obrigado por essa oportunidade. Assim nós oramos, agradecidos, fortalecidos, amparados nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém. Amém. Irmãos, nós agradecemos ao Senhor, né, pela oportunidade que Ele nos concedeu de compartilharmos este momento de escola bíblica dominical, e nós aguardamos os irmãos às 7 horas para juntos podermos meditar na palavra de Deus, podermos adorar ao Senhor com culto de ações de graças, com culto ao nosso Deus, que é merecedor do nosso culto, às 7 horas. Hoje nós vamos falar de sucesso, o sucesso na carreira cristã. Sucesso! Nós já podemos até imaginar muitas coisas, porque nós vivemos num mundo que exalta o sucesso, não é?
Mas hoje nós vamos ver, na perspectiva bíblica, a importância de sermos bem-sucedidos na carreira cristã para a glória de Deus. Eu espero os irmãos até lá, até às 7 horas. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém, irmãos.